Bom, eu queria agradecer a presença de todo mundo, especialmente dos familiares, dos amigos. É bom, tem pessoas que eu não vejo há 20 anos, né, que estão aqui, então é muito legal. Queria agradecer ao Leandro, Pedro e ao Cristiano, que fez esse contato. Eu acho que é um projeto muito bacana. Eu trouxe para vocês muito sobre sono, sonho, criatividade e um pouquinho sobre empatia no final, mas eu acho que de uma maneira bastante provocativa, porque liga diretamente a questão do sonho com a questão da empatia. Vamos começar então? Não, está na minha mão. Beleza. Bom, a gente vai falar de dois comportamentos e de duas experiências subjetivas que todo mundo aqui experimenta. Essa daqui, o sono, todo mundo experimenta, tem certeza que experimenta todas as noites, a não ser que tenha algum problema, e todo mundo sabe que dorme. E ninguém que vocês conhecem vive sem dormir, e quem vive sem dormir pode morrer. É muito grave. Já sonhar é uma coisa bem diferente, porque muitas pessoas acham que não sonham, não se lembram de sonhar. Se você traz essa pessoa para o laboratório e acorda ela no meio do sono REM, que é aquele sono durante o qual a gente move os olhos, quase sempre a pessoa vai dizer que está sonhando, mesmo aquela pessoa que diz que nunca lembra. Então, a gente pode dizer que o sonho também é uma experiência universal, embora não necessariamente consciente. Eu vou começar com um sonho famoso do chefe Toro Sentado, um chefe da nação Dakota, que foi o sonho que determinou o confronto dele com o general Custer. Em 1875, 76, o exército americano entra pelo território do Nordeste americano, vai até o centro e invade a terra sagrada, as Black Mountains, a Parraçapa, a terra dos Dakotas. Toro Sentado fazia parte de uma sociedade secreta de sonhadores. E então ele tem um sonho em que os soldados caíam no campo, na relva verde, sem orelhas, todos mortos, como gafanhotos. E eles estavam num acampamento com 20 mil pessoas, ele retira todos os guerreiros e deixa só as mulheres e os idosos. E os outros chefes dizem, mas você está prevendo um ataque impossível, porque a gente está no meio do nosso território, eles jamais terão coragem de entrar aqui. E ele fala, não, nós vamos seguir o que o sonho falou. Eles se retiram, o Custer de fato tem essa coragem, invade um território desconhecido e é cercado e destruído. Morre o Custer e todos seus parentes naquele ataque. Foi a maior derrota dos Estados Unidos de todos os tempos, em termos de porcentagem de soldados mortos numa única batalha. Qual que é a lógica disso? Por que Toro Sentado tem um sonho que avisa ele do que está acontecendo? Qual é a explicação que você pode dar para esse fenômeno que não seja fora do mundo físico? Será que existe alguma possível explicação? Eu não vou tocar exatamente nesse ponto aqui, mas eu quero levantar essa bola. Uma parte do que eu escrevi no livro que está ali fora e que depois eu vou autografar para quem quiser, é exatamente sobre essa capacidade do sonho ser um oráculo probabilístico. Andando para frente, entrando já, digamos, nos domínios da ciência ou daquilo que está próximo da ciência, a gente precisa lembrar da contribuição freudiana. E eu vou falar muito hoje sobre essa contribuição. Eu sei que tem várias pessoas aqui. Levanta a mão, por favor, quem é psicanalista ou faz psicanálise. Ou faz, beleza, um terço mais ou menos. Freud fez várias contribuições importantes. E uma das contribuições fundamentais é o conceito de inconsciente. Quem já viu essa foto aqui, por favor, levanta a mão. Tá, se você não viu ela ainda, por favor, faz uma descrição mental dela. O que você está vendo? Um casal feliz, namorando, almoçando. Tem alguma coisa estranha nessa foto? Ela pisca. Tem alguma outra coisa estranha nessa foto? Quem percebeu que essa barra aqui está mudando de lugar? Vocês tinham visto isso antes? Eu gosto desse slide porque ele é uma demonstração muito
concreta de que boa parte do que chega nos seus órgãos sensoriais não vira consciência, né? A sua retina recebeu fótons que indicavam a presença dessa barra nesse ou naquele lugar, e mesmo assim você não viu, você não se tornou consciente de estar vendo. Vários experimentos mostram que você viu, você pode ver que aquela informação chega, ela caminha dentro do cérebro, mas ela para em algum momento. Bom, Freud foi a primeira pessoa que nomeou o inconsciente? Não, você pode traçar as origens disso lá atrás, lá em Platão ou mesmo no Oriente. Mas ele formulou esse conceito de uma maneira que opera, que é funcional, que permite que você articule outros pensamentos. E a gente vai tentar, no final, chegar a uma definição biológica do que seja o inconsciente. Pergunta? Não. Para poder entender esse fenômeno, para a gente entender o que é a função do sono e a função do sonho, a gente precisa pensar que o sono e o sonho são construções da evolução. Então, as funções que hoje eu encontro no sono e nos sonhos dos seres humanos são produto de 1,5 bilhão de anos de evolução. A gente vai precisar analisar essas funções como as camadas de uma cebola. Há coisas que aconteceram recentemente, há coisas que aconteceram há 1,5 bilhão de anos atrás. E nós precisamos dissecar isso para entender o que é particularmente humano, o que é particularmente primata, o que é particularmente mamífero e assim sucessivamente. Então, há 3,5 bilhões de anos atrás, começa a vida na Terra, de uma maneira unicelular, né, pequenas moléculas autorreplicantes. Nesse momento em que a vida começa, já havia dia e noite. A Terra já realizava o seu ciclo e todos os animais e plantas e outras formas de vida que evoluíram desde então estiveram submetidos a essa mesma pressão de seleção. O fato de que tem mais ou menos 12 horas de escuro, mais ou menos 12 horas de claro. Nessa foto tem duas coisas estranhas. Quais são? Para 3,5 bilhões de anos atrás. Luzes, que não havia cidades, né? E o que mais? A posição dos continentes. Na verdade, era uma massa continental única, né? Então, os continentes mudaram de lugar. Mas o dia e a noite já estavam lá. Passa-se um tempão, né? 580 milhões de anos atrás, a gente tem o começo da evolução dos selenterados, que são, né, as anêmonas. Esse, na verdade, é um nome antigo. Hoje em dia é Cnidaria e Cnetófora. Mas, enfim. Esses animais existem até hoje, mais ou menos do mesmo jeito que eles eram há 580 milhões de anos atrás, baseados no registro fóssil. Significa o quê? Que esses animais estavam muito bem adaptados naquela época e continuam. Atravessaram 580 milhões de anos extremamente bem adaptados. Apesar de serem muito simples. São animais que têm um sistema nervoso muito rudimentar. Quando você olha ele, inicialmente você fala, bom, esse animal nem tem comportamento. E depois você percebe que ele tem algum comportamento. Ele é capaz de se aproximar, né, de fazer quimiotaxia, se aproximar de alimento e fugir de venenos, por exemplo. Faz isso de maneira lenta, mas faz. E já possui a neuromodulação que nós todos possuímos. Então, serotonina, acetilcolina, dopamina, noradrenalina, esses neurotransmissores, glutamato, GABA, que nós temos no nosso cérebro, esses animais já têm. Então, essa novidade foi novidade há 580 milhões de anos atrás, deu certo e se manteve, porque a evolução, né, funciona dessa maneira. Aquela coisa funcionou e ela se mantém, a não ser que tenha uma pressão muito forte para retirar. Mesmo que aquilo deixe de ser útil, se não houver pressão para retirar, fica. Bom, um pouco depois, a gente tem esses animais aparecendo e são tão bem-sucedidos que estão aqui até hoje. Provavelmente, quando nós formos embora, eles ainda vão estar presentes, né? A mosca, ela, do ponto de vista cognitivo, ela é muito mais inteligente do que uma anêmona. Basta, se você tivesse como tarefa capturar uma única mosca, você sozinho ou sozinha nessa sala, você teria bastante dificuldade a despeito de ter 84 bilhões de neurônios e eles terem, não sei, entendeu? 10 milhões. São animais extremamente complexos, são, né, do ponto de vista computacional, são uma maravilha de miniaturização, um sistema visual incrível, um sistema de captação de pressão. Então, tudo isso aconteceu há muito tempo atrás e esses animais mostram esse comportamento periódico de quiescência, que a gente chama de sono. Até uns 15 anos atrás, o consenso entre os biólogos é que esses animais não tinham sono, é que esses animais tinham descanso oportunista. E hoje vários experimentos mostram que esses animais de fato têm sono. Um exemplo simples, uma maneira simples de demonstrar isso, você priva a mosca de sono por algumas horas e depois deixa ela dormir.
E o que você observa? Você observa um rebote. O animal vai dormir mais horas do que dormiria normalmente, que é exatamente o que a gente mostra. Ou seja, você tem que compensar aquela falta. Então o sono é muito antigo. Qualquer que seja a função do sono, alguma coisa que foi importante para esses animais há 480 milhões de anos. Mais ou menos na mesma época, os vertebrados estavam evoluindo, os peixes estavam evoluindo. E esses animais são muito diferentes das moscas, porque eles têm centros de neuromodulação. Um animal pequenininho ser capaz de reagir rapidamente a um estímulo é incrível. Mas imagina um animal de 3 metros capaz de reagir rapidamente a um estímulo. Significa que o cérebro dele, que é desse tamanho, um tubarão, por exemplo, tem um cérebro desse tamanho. Esse cérebro é capaz de comandar um movimento rápido de uma massa de 1 tonelada. Isso, do ponto de vista da engenharia, é complicadíssimo. Como é que você faz para isso funcionar rápido? Através dos centros de neuromodulação. Então, aqueles neuromoduladores, noradrenalina, por exemplo, que estavam espalhados pelo sistema, eles agora estão concentrados num único local, como se fosse um QG de um exército. Né? Você quer um centro de comando e controle, você recebe toda a informação e você manda para todo mundo. São centros com 10 mil neurônios que escutam tudo o que está acontecendo e também são capazes de se comunicar com o resto do cérebro muito rapidamente. Essa novidade deu certo e todos os vertebrados têm centros de neuromodulação. Isso permite orientação e habituação, quer dizer, o animal está aqui, acontece alguma coisa lá, ele é capaz de se orientar. Da mesma maneira, se aquilo fica persistindo, aquele estímulo é persistente, o animal fala, isso não é relevante, ele se habitua. Então a cognição vai ficando mais elaborada, né? Porque o animal já tem coisas que são super gritantes no ambiente, mas se elas forem repetitivas, ele não dá bola. Bom, e a gente chega a 100 milhões de anos atrás, mais ou menos no início da evolução dos mamíferos. Na verdade, até o Cretáceo, até o final do Cretáceo, 65 milhões de anos atrás, os mamíferos eram, né, proto-roedores desse tamanho, escondidos nos buraquinhos que eram possíveis, dado que o mundo era dominado pelos dinossauros. Na passagem do Cretáceo para o Terciário, o meteoro cai em Yucatán, os dinossauros são extinguidos, são extintos, e aí esses animais aqui tomam conta do planeta junto com as aves. E aí fazem a sua especiação, se diversificam. O que é muito interessante é que nesses animais a gente observa o sono REM. Então, os répteis, por exemplo, não têm sono REM, ao que a gente saiba. Os peixes não têm, mas os mamíferos têm e parece que as aves também. E nesse sono REM é quando nos humanos acontece o sonho. Quem aqui tem cachorro? Quem já viu seu cachorro dormir? Vocês acham que ele sonha? Então a gente olha para o animal e infere uma subjetividade. A gente fala, eu acho que esse animal está sonhando. Michel Jouvet, um pesquisador francês, fez um experimento nos anos 60 que consistia de lesionar alguns neurônios, um núcleo muito pequenininho, na ponte, né, numa região profunda do cérebro, que são neurônios que inibem os movimentos musculares durante o sono REM. Então, um gato que passou por essa lesão, ele tem uma vida normal, mas na hora que ele entra em sono REM, em vez dele ficar quieto, ele começa a atuar o sonho dele. Então, ele ataca, ele pula, ele gira, ele rola, ele faz todos os comportamentos que você observaria numa brincadeira, só que dormindo. Sugerindo que, de fato, ele tem uma vida mental naquele momento. E esses animais são justamente os animais que fazem jogos naturais e sociais. Jogos com o ambiente, com pedras, com folhas, e com outros animais, em sociedade. Como é que o tigre aprende a caçar? Brincando. Se o tigre fosse aprender a caçar caçando, ele era extinto, porque os filhotinhos iam ser mortos pelo búfalo, pelo antílope. Ele aprende a caçar numa situação de simulação, uma simulação que não é perigosa. Então existe um paralelo entre o jogo e o sonho. O sonho também é uma simulação não perigosa. E por coincidência ou não, são esses animais que sonham muito que também brincam muito. O brincar é uma maneira de programar o cérebro fora do perigo real. Então os mamíferos são muito neotênicos, eles nascem imaturos, eles nascem com um cérebro enorme que não sabe nada e um corpo que não dá conta do real, não dá conta de caçar. É diferente de um jacaré, é diferente de um tubarão, que nasce, é um mini adulto, ele nasce pronto para a função. O mamífero não. Qual é o perigo disso? O perigo é que ele é muito frágil. Qual é a vantagem? A vantagem é que ele ganha tempo para programar o cérebro. Então, se um ser humano adulto de classe média se torna independente em torno dos 45 anos de idade, isso são, do ponto de vista dos pais, é um investimento parental pesado, mas qual é a vantagem? A vantagem é que você tem um cérebro maturando e aprendendo em situação de proteção por muito tempo. O que explica o quê?
essa catraca cultural que caracteriza os mamíferos, em particular os primatas. O que é a catraca cultural? Isso é um conceito do Tomazelo, que é o seguinte: uma vez que você adquire um determinado grau de cultura e de linguagem, aquilo se torna cumulativo e irreversível. A catraca é uma coisa que só se move numa direção. Isso explicaria a explosão cultural dos últimos milhões de anos na nossa linhagem. Então, qual que é a ideia? A ideia é que o que realmente nos torna muito diferentes dos outros animais, ou uma das coisas que nos torna muito diferentes, é a nossa capacidade de, o tempo todo, imaginar o futuro com base no passado. Quando vocês acordaram de manhã, vocês estavam fazendo planos o tempo todo. Eu preciso acordar, tomar café, e tomar banho e sair de casa para poder chegar a tempo. Eu preciso pegar o metrô, o ônibus, ou o meu carro, ou vou a pé. São planos de futuro imediato, mas esses planos acontecem em paralelo com planos de como é que eu vou almoçar, como é que eu vou jantar, como é que vai ser o final do ano, como é que vão ser as férias, depois como é que vai ser a minha aposentadoria. Então você trabalha em planos de simulação do futuro desde os próximos 5 minutos até os próximos 50 anos. Isso não é trivial. Isso não é trivial principalmente porque no cérebro tudo está conectado com tudo. Se você está imaginando uma ação, peço que vocês imaginem, por exemplo, levantar a perna direita. Imaginaram? Por que vocês não levantaram a perna direita e apenas imaginaram? Isso não é trivial. A atividade de levantar a perna passou pelo seu cérebro e você não levantou a perna. Então significa que tem 2 compartimentos. Um que imagina e outro que faz. Mas de onde saem esses compartimentos? Nós não sabemos direito, porque está tudo conectado com tudo. A ideia provocativa que inspira uma parte do que eu vou dizer para vocês é de que os sonhos noturnos, os sonhos do sono REM, são a origem da nossa capacidade de fazer isso acordados. Ou seja, a capacidade de sonhar acordado, a imaginação que nós usamos o tempo todo e que nos deu a vantagem de competir com outros animais mais fortes, mas que nós tínhamos a capacidade de prever o futuro. Falar, não, se esse mamute for por ali, a gente joga pedra nele ali. Essa capacidade de prever o futuro e simular o que vai acontecer foi o que determinou a nossa vitória, digamos, sobre a megafauna. A megafauna são todos os animais gigantescos que existiram até 25 mil anos atrás e que não existem mais. Quem acabou com eles? A gente. A gente extinguiu um monte de animais que na verdade, eram uma grande ameaça. Isso dada a nossa capacidade de fazer isso. A proposta é que isso veio dos sonhos. A capacidade de sonhar acordado veio de sonhar dormindo. Como testar isso? Bom, deve ser bem complicado. Vamos adiante. Há 30 mil anos atrás, você tem seres humanos fazendo esse tipo de coisa, né? Aqui tem um desenho de um bisão, as mãos, fazendo enterros rituais, domesticando animais, fazendo alguma coisa que hoje a gente chama de arte. A gente não sabe se isso aqui era arte, se era brincadeira, se era religião, se era planejamento de caçadas. A gente não sabe, é provavelmente uma mistura de tudo isso. Né? E ferramentas. A ferramenta é como aquela coisa que opera sobre outra coisa. Então, a gente hoje vive num mundo em que tudo que a gente faz é atuar em ferramentas. Ferramenta da ferramenta da ferramenta, e que no fundo é o símbolo do símbolo do símbolo. É aquilo que está representando alguma outra coisa. A gente se tornou muito bom em usar isso, e isso, imaginem, né? 3 bilhões e meio de anos de evolução, e só nos últimos 30 mil anos é que isso está acontecendo. Então, realmente alguma coisa nova, mete a sério, alguma coisa nova está acontecendo. Há 10 mil anos a gente tem uma explosão, novamente uma explosão cultural. Então a gente sai da caverna e começa a fazer sociedades que são exatamente como as pirâmides que foram deixadas. Uma pessoa lá em cima que acha que é Deus, ou conversa com Deus diretamente, e todo mundo que obedece. E isso foi tão prevalente que aconteceu independentemente em lugares diferentes, em tempos diferentes, sem comunicação ao que a gente saiba. A gente tem estruturas muito semelhantes, né, entre os olmecas, entre os maias, entre os povos pré-incaicos, os próprios incas. A linguagem escrita aparece nesse momento, as cidades-estados, a pecuária e a agricultura, tudo junto, criando uma situação de especialização do trabalho, né? Então você tem abundância suficiente para dizer, olha, você não precisa trabalhar não, você só precisa escrever, você só precisa fazer conta, você só precisa olhar as estrelas. E aí o conhecimento começa a se acumular rapidamente. Pouco tempo depois, não é isso? A gente tem a contribuição de Freud. A gente não tem muito tempo, tem que andar rápido. Eu vou, no restante da palestra, falar de 4 afirmações freudianas que foram interpretadas pela ciência como charlatanismo, como poesia, na melhor das hipóteses. Tá? E eu vou tentar dar a essas afirmações uma tradução contemporânea biológica.
Os sonhos contêm restos diurnos, com isso ele queria dizer que os sonhos reverberam eventos da vigília. Os desejos são o motor dos sonhos. Os sonhos são conglomerados de formações psíquicas. E os sonhos são um caminho real para o inconsciente. O que será que ele queria dizer com cada uma dessas frases? Será que essas frases têm conteúdo empírico? São frases que pertencem ao mundo da ciência ou não? Bom, quando ele disse que sonhos contêm restos diurnos, ele não disse que os sonhos são importantes para aprender. Mas nós aprendemos na vigília. Se os sonhos repercutem a vigília e nós aprendemos na vigília, então, provavelmente, é um corolário que a gente aprende durante os sonhos. Isso foi mostrado pela primeira vez em 1924, e são experimentos de privação de sono. Tem vários experimentos nos anos 60 e 70, e desde então, mostrando que a privação de sono prejudica o aprendizado. Experimentos desse tipo, então você treina um animal para achar uma plataforma escondida, submersa na água, eles no primeiro dia levam 30 segundos para achar a plataforma mais ou menos, e aí os animais são privados de sono 1 a 4 horas depois do treinamento, 5 a 8 horas ou 9 a 12 horas. No dia seguinte eles são treinados de novo, 2 grupos melhoraram, quer dizer, aprenderam, estão achando a plataforma agora em torno de 13 segundos. Mas teve um grupo que, na verdade, piorou, então esse grupo aqui é um grupo que foi privado de sono 5 a 8 horas depois, mostrou um déficit de aprendizado que a gente atribui ao sono. Durante os anos 70, isso foi extremamente controvertido. Por quê? Porque quando você priva o animal de sono, você também está estressando o animal. Então, o que os advogados do diabo diziam nos anos 70 era falar, não, você está vendo um efeito aqui que não é da privação de sono, é o fato de que o animal está estressado, cansado e não está a fim de fazer a tarefa. E esse debate persistiu por muito tempo, teve gente que largou a pesquisa nesse assunto porque não aguentava mais os conflitos que aconteciam nos congressos. O William Fishbein é um pioneiro dessa área, eu já conheci ele já com 80 anos, ele me falou, estou voltando agora, porque agora o pessoal parou de brigar, então eu quero voltar. E aí, em 2000, o Robert Stickle, em Harvard, ele fez um experimento que encerrou essa questão. Um experimento tão simples, você fala, por que demorou tanto tempo para fazerem? Ele treinou as pessoas um dia, e testou elas 3 dias depois. Então, quando a pessoa, no primeiro dia, ela tem um treinamento, aí, um dia depois ela volta, ela está muito melhor, ela tem uma melhora em milissegundos para fazer uma tarefa de percepção visual. E ela continua melhorando no dia seguinte ela tem um ganho incremental a cada noite, tá certo? Depois começa a cair lá pelo 7º dia. Se você priva o sujeito de sono na primeira noite, deixa dormir na segunda e na terceira noite, e aí você testa, aí você vê que tem um déficit, embora esse sujeito não esteja mais cansado, estressado, nada. Mas aquela noite realmente fez falta. Então esse experimento, de certa maneira, ele acabou com a discussão sobre se o sono facilita ou não facilita o aprendizado e passamos a discutir de que forma isso acontece. Eu não vou entrar em detalhes, mas ambas as principais fases do sono contribuem para o aprendizado. A primeira fase do sono, que é o sono sem sonhos, está mais envolvida com o aprendizado declarativo, coisas que você pode... Fatos, lugares, eventos, pessoas, coisas que você pode declarar, falar, escrever. Tá? Qual é a capital da Islândia? Isso é um fato declarativo. O sono REM parece estar mais envolvido com o aprendizado emocional e com a memória de procedimento, com a memória para hábitos, andar de bicicleta, jogar capoeira. São coisas que você não aprende de uma hora para outra, mas também não esquece de uma hora para outra. Eu quero que vocês lembrem que o sono tem a ver com o processamento emocional, o sono REM. Tá? Existem experimentos do Matthew Walker, na Califórnia, e de outras pessoas, mostrando que o sono REM ajuda a diminuir a sua reação a um evento aversivo. E mostrando que isso envolve regiões do cérebro, como a amígdala, que codifica eventos aversivos, e o córtex orbitofrontal controlando a expressão desse, digamos, medo. Eu vou voltar nisso bem no final, quando a gente for falar de empatia. Mas guardem essa informação, de que o sono REM tem um papel para atenuar eventos aversivos. Bom, tem um outro aspecto do sono e dos sonhos, que é muito bem conhecido, mas muito pouco compreendido, que é o fenômeno da criatividade. Então, vários artistas declararam que fizeram a sua obra baseados em sonhos. Um exemplo bem claro é o Salvador Dalí. Ele tinha um método, né? Você sentava com uma colher de prata pesada, ficava dormitando. Quando ele tinha aquela atonia, quando aqueles neurônios inibiam os seus músculos e ele deixava a colher cair, ele acordava, com aquela imagem, com aquela inspiração, ele pintava. Então você vê que o título dessa pintura é praticamente um material e métodos. Um sonho causado pelo voo de uma abelha em torno de uma romã 1 segundo antes de acordar. É uma precisão científica, inclusive temporal. Ele está dizendo para você como ele gerou e o que foi que ele viu. Como é que você captura esse fenômeno em laboratório?
É muito difícil, né? Um fenômeno, o insight, a criatividade, é uma coisa que acontece e quando aconteceu, já aconteceu. Já foi. Você não vai ter... eu não vou ter 100 vezes a mesma ideia para poder fazer uma média. Não, eu vou ter a mesma ideia, uma vez, pum, tive, acabou. Isso também acontece na ciência. Tem um caso muito famoso de Kekulé, acho que todo mundo já deve ter ouvido falar. Ele estava estudando o benzeno, ele sabia que tinha 6 carbonos, ele não conseguia nenhuma estrutura linear que encaixasse com os hidrogênios. Teve um sonho do uruburu, né, um símbolo alquímico, e aí ele entendeu que o benzeno era uma estrutura circular. Isso está na base de boa parte do que a gente usa todo dia, né? A química orgânica depende disso. Um caso talvez até mais enfático é o caso de Mendeleev. Ele atribuiu a própria tabela periódica a um sonho. Olha o impacto que isso tem na nossa vida. Então, quer dizer, você fala assim, bom, então a criatividade durante os sonhos é uma coisa que realmente faz diferença na vida da gente, tem impacto real na vida da gente. Um outro caso menos conhecido, mas muito interessante, é o caso do Otto Loew. Ele ganhou o prêmio Nobel por causa desse sonho. Ele estava tentando provar que o coração é influenciado por substâncias químicas, que o batimento do coração é influenciado por substâncias químicas. Ele acordou, teve um sonho de como fazer o experimento, aí falou, amanhã eu faço. Aí acordou de manhã e não lembrava. Meu Deus, como é que eu posso esquecer isso? Aí ele falou, a próxima vez que eu tiver esse sonho, eu vou lá e faço na hora. E aí, alguns dias depois, ele teve o sonho, saiu de madrugada, foi para o laboratório e fez esse experimento aqui, em que ele fazia um coração pulsar mais devagar, estimulando o nervo vago, e recolhia os líquidos secretados aqui, passava para um outro coração e via que ele também batia mais devagar, vendo o papel da acetilcolina. Então, esse experimento, o experimento de fazer uma atividade elétrica e depois tirar o líquido e jogar do outro lado, ele viu num sonho e com isso ele ganhou o prêmio Nobel. Em 2004, um grupo alemão publicou o primeiro artigo que mostrou em laboratório um papel do sono no insight, na criatividade. Ou pelo menos na descoberta de informações implícitas, vou colocar dessa forma. Isso aqui é um teste, chama teste da redução numérica, é um teste psicológico muito antigo, e esqueçam que os símbolos são números, vocês não vão somar os números, tá? Podia ser A, B e C, são símbolos. Tem 2 regras para resolver esse teste. A primeira regra é que quando os 2 números adjacentes são diferentes, a resultante é o terceiro número. Então, 1 e 4 não são o mesmo número. Então, a resultante é o outro, ou seja, o 9. Qual é a outra regra? Quando eu comparo esse 9 com o próximo número, se eles forem iguais, a regra é que fica igual. Então, diferente dá diferente, igual dá igual. 9 e 1 é igual ou diferente? Dá que número? 4, que é o diferente. 4 e 1 são diferentes? Então, a resultante é o outro, é o 9. 9 e 1 são diferentes? Então, é o 4. 4 e 1 são diferentes? É o 9. E 9 e 9 são diferentes? Não. Qual é a resultante? 9. Quando é igual, a resultante é igual. Quando é diferente, a resultante é diferente. São 2 regras. Todo mundo aqui mais ou menos entendeu. Se eu treinar vocês em mais 5 minutinhos, vocês ficam craques. E vocês podem fazer essa sequência em aproximadamente 10 segundos. 10, 12 segundos, tá? Uma sequência desse tamanho. Qual é a solução dessa charada? A solução é 9, é o último número. Você reduziu toda essa sequência a um último número, que é o 9. Beleza? Eles fizeram esse teste, mandaram as pessoas para casa, vão dormir ou não vão dormir, voltem amanhã, vão fazer o teste. Os que não dormiram, praticamente todos, continuaram demorando 10 segundos para fazer o teste. Os que dormiram, 60% deles passaram a fazer em 2 segundos. Como isso é possível? Alguém tem uma ideia? Tirando o Cristiano, que já sabe dessa história 10 vezes. Eles perguntaram, por que você falou que em 2 segundos você falou que era o 9? Aí o pessoal falava, não, que eu me dei conta que o 9, o último número, era sempre igual ao segundo. Aí eu não precisava fazer tudo, eu fazia só até a segunda casa. E isso era assim por desenho experimental, porque foi criada uma estrutura especular, então 9, 1, 1, 1, 1, 9. Isso faz com que esses números sejam os mesmos. Mas essa informação não foi oferecida para os participantes. Então, dormir facilitou que eles tivessem a compreensão de que havia uma estrutura aqui. Alguns deles entenderam que havia essa estrutura especular. A maioria entendeu apenas que esses 2 números eram ligados. De qualquer maneira, nos 2 casos, eles foram além da compreensão dos que não dormiram, que era de que você precisava fazer todo o cálculo. Tá? Bom, quais são os mecanismos disso? De que maneira o cérebro opera o fortalecimento, a consolidação das memórias, mas também a sua reestruturação, que é a base da criatividade. Né? Se você teve uma ideia nova, ou essa ideia veio
por ondas eletromagnéticas de algum outro lugar, ou ela veio do seu próprio cérebro. Se ela veio do seu próprio cérebro, ela significa que ela veio de ideias velhas. Suas ideias novas são a mistura das suas ideias velhas. Bom, tem várias maneiras de estudar isso. Quanto tempo eu ainda tenho? 20 minutos, legal. Tem várias maneiras de estudar isso. Se você quer realmente saber o que está acontecendo na vida de um neurônio, você precisa enfiar um eletrodo dentro dele, ou encostar um eletrodo nele. Isso é uma coisa difícil de fazer, você tem que fazer no microscópio. Se passar um caminhão na rua, o microscópio, a mesa mexe e você vê o seu neurônio explodir. Né? Você passa 12 horas trabalhando e você consegue registrar alguns neurônios. 5, 6, 10, 12, depende da sua habilidade, do seu equipamento. É a técnica intracelular, ela te dá muita informação sobre um neurônio, mas ela te dá informação sobre muito poucos neurônios e o animal tem que ficar debaixo do microscópio paralisado. Então, o comportamento natural, esquece. Tem uma outra maneira. Você coloca eletrodos fora dos neurônios, você coloca eletrodos no tecido, mas não dentro do neurônio. Você não está olhando com o microscópio na hora do registro, você simplesmente coloca o eletrodo lá e fecha o animal, deixa o animal fechado com acrílico, e aí olha. Eu estou falando de ratos, tá? Caso vocês estejam muito preocupados, ai, meu cachorrinho, meu gatinho, não. Os ratos que ninguém dá bola, mas os ratos são muito interessantes, são quase seres humanos. Você coloca os eletrodos fora do neurônio. Quando o neurônio funcionar, quando ele disparar, quando ele produzir um potencial de ação, eu vou perceber uma mudança de potencial, porque a ponta do eletrodo está perto do neurônio. Mas eu não vou ter tanta informação. Por exemplo, se eu botar esse microfone aqui e pedir para vocês todos falarem. Se vocês todos fossem neurônios, isso aqui seria um eletrodo extracelular. Eu saberia que tem 1, 2, 3, 4 neurônios aqui perto e o resto seria uma massa indistinta. Tá? Se você colocar um microfone do lado de fora do Mineirão, você não vai saber quem está jogando, mas você vai, talvez até você saiba. Mas você certamente vai saber quando for gol. Então, essas duas técnicas, você poderia pensar dessas duas maneiras. Aqui tem muita certeza, mas com conhecimento muito limitado. Aqui eu posso ter acesso a centenas ou mesmo milhares de neurônios, segundo alguns pesquisadores, mas eu não vou saber exatamente com certeza quem é quem. Bom, essa técnica foi usada para mostrar a reverberação de memórias durante o sono. O fato de que quando você vai dormir, as memórias ficam ecoando no seu cérebro. Isso foi mostrado em vários animais diferentes. Eu trouxe um exemplo que é talvez o mais bonito deles, é o do pássaro mandarim, zebra. Isso aqui é um espectrograma do canto desse pássaro. Cada estrutura dessas é uma sílaba. Isso é o tempo e aqui é a frequência. O brilho é a potência do sinal. Então, isso aqui cada uma dessas sílabas acontece numa sequência estereotipada. O animal aprende a cantar com o pai e canta aquilo a vida toda. Então, alguma coisa assim, tipo... que a gente acha desagradável, mas que as fêmeas de mandarim acham lindo. E, inclusive, que é interessante, elas preferem os machos que têm um canto parecido com o canto dos seus pais. Quão freudiano isso é. Né? Você canta como o papai. Vamos. E tem uma razão, digamos, uma conjectura biológica por trás disso. Né? Se você teve um pai, significa que ele foi bem sucedido o suficiente para deixar descendentes. Então, a aposta em algum indivíduo que tenha uma genética semelhante é uma aposta mais garantida do que um macho desconhecido. Porque você sabe que pelo menos aquele tipo de canto está associado com um macho capaz de ser fértil. Então tem uma lógica por trás disso. Essa lógica é verdadeira, é uma conjectura. Bom, o que acontece se você colocar o eletrodo lá dentro de um núcleo chamado RA, que é o núcleo motor, é um núcleo que produz sílabas? Você vai perceber que cada neurônio daqueles tem uma assinatura específica. Então um neurônio vai disparar 3 rajadas nessa sílaba, não dispara nessa sílaba, dispara nessa próxima, 4 rajadas nessa sílaba com mais uma quinta, pula a microssílaba e depois dispara mais uma rajada. Cada tracinho desses é uma despolarização. O neurônio estava com uma membrana negativa, ela ficou positiva e depois voltou para ser negativa. Se o animal cantar 100 vezes, o neurônio vai fazer exatamente isso 100 vezes. O que será que acontece com esse neurônio quando o animal está dormindo e não está cantando? Mais ou menos a mesma coisa. Então isso é um exemplo muito bonito. Tem vários outros exemplos. Isso inicialmente foi descoberto em ratos. Mas esse exemplo é muito bonito porque todos os neurônios daquela região só lidam com o canto, então não tem ruído no sinal, o sinal é limpo. Aqueles neurônios só fazem uma coisa da vida, que é codificar sílabas. Então, você realmente vê uma reprodução aqui que é quase de 100%, é uma cópia. Né? E, obviamente, que no cérebro do ser humano é mais complicado do que isso. Bom, esse slide aqui, ele
não se deixem abalar por isso. O que eu quero dizer? O que eu quero dizer com isso? Então, quando você, vamos supor, você aprendeu uma coisa nova, seus neurônios vão aprender uma sequência nova e essa sequência vai reverberar durante o sono. Mas se você tivesse que guardar tudo que você tem na sua mente como uma reverberação de neurônios disparando para guardar aquilo, seu cérebro explodiria. Imagina que você tivesse que lembrar tudo que você tem, todas as suas memórias, de maneira ativa. Então, o nome da sua professora na 7ª série teria que ser um circuito disparando o tempo todo. A da 8ª série também. Os seus colegas, seus amigos, a sua família, tudo que te aconteceu seriam circuitos, todos eles vivos. Seria um gasto de energia gigantesco. Seria como manter, né, tudo que você tem, que você possui no seu corpo. Né, uma metáfora. Então, o que de fato acontece? As memórias não são guardadas de maneira ativa, elas são guardadas de maneira latente. Como? Através disso, de uma modificação molecular que leva a uma modificação estrutural. Então, quando aquele potencial de ação acontece, os neurotransmissores encontram receptores, íons entram dentro da célula, especialmente cálcio, ativam-se várias proteínas, como se fosse um dominó. Então, 2 segundos depois de você ter o estímulo, isso aqui está acontecendo. 5 minutos depois, essa informação chegou no núcleo da célula, onde está o DNA, onde estão seus genes. E aí lá, essa informação vai falar, olha, esses genes têm que ser mais expressos, esses genes têm que ser menos expressos. Essa regulação é que vai dizer, o neurônio vai criar novos dendritos, ele vai mudar a sua forma, ele vai mudar a maneira como ele se comunica com os seus vizinhos pela mudança morfológica. Então, se eu peço para vocês lembrarem agora do nome do primeiro animal de estimação que vocês tiveram. Lembraram? Vocês estavam lembrando disso há 1 minuto atrás? Certo. Por que essa informação está lá disponível? Porque existe um circuito que guarda o nome desse animal, não o tempo todo de maneira ativa, mas de maneira latente na forma, nas conexões. No momento que eu entrei com uma informação e ativei uma parte dessa rede, essa informação se propagou pela rede e você foi capaz de recuperar essa informação. E com isso você é capaz de ter um número praticamente infinito de memórias sem, digamos, gastar a sua capacidade de perceber o real. Você não está acometida ou acometido agora por essas memórias, você está ouvindo o que eu estou falando, e essas coisas estão todas guardadas. Quando a pessoa tem um trauma, é exatamente isso que atrapalha. Essa memória pode ficar tão forte que ela não consegue se ligar com o real, ela se liga com aquilo que já passou. É o caso do veterano de guerra, passa 30 anos sofrendo por coisas que já não estão mais acontecendo. Bom, um experimento que eu fiz logo no início do doutorado para tentar estudar isso foi buscar a expressão de genes que tem a ver com consolidação de memória, genes que tem a ver com entrada de cálcio nas células para formar essa modificação morfológica durante o sono. E eu estudei animais que nunca saíram da própria jaula e animais que passaram por uma Disneylândia para ratos. O que a gente viu é que os animais que ficaram numa situação monótona, eles tinham uma alta expressão desse gene. Isso aqui é um hemisfério do cérebro do rato hibridizado para o gene ZIF268. Isso é o córtex, isso aqui é o hipocampo, regiões envolvidas com memória e percepção. Na vigília tem uma expressão alta desse gene, né, onde está vermelho e amarelo, sobretudo, principalmente vermelho. No sono de ondas lentas a expressão fica baixa e no sono REM também fica baixa. Mas se o animal passou por uma experiência nova, se ele tinha, né, food for thought, literalmente, ele começa com a expressão alta, vai para a expressão baixa e volta a uma reindução da expressão gênica durante o sono REM. Se o Freud estivesse vivo, talvez ele olhasse e falasse, isso é um resto diurno molecular. Então, uma evidência, foi a primeira evidência de que durante o sono REM, de fato, essa maquinaria, esse mecanismo molecular para consolidar memórias no longo prazo está ativado. Qual que é a ideia, qual que é a metáfora que esses achados permitem fazer? Porque esses genes eles estão, na verdade, cavando estruturas mnemônicas, eles estão modificando a estrutura sináptica para criar a representação. Então, quando o bebê nasce, você nasce praticamente sem memórias, né? Você nasce sabendo chorar, mamar, excretar, dormir, aprender. Você não sabe nem ver, você tem que aprender a ver. Então você nasce com poucas memórias filogenéticas, memórias que evoluíram, você herdou, né? Herdamos de todos os nossos ancestrais. Mas a gente não nasce com conteúdo, você não nasce sabendo a capital da Islândia. Então, ao longo da vida, você vai cavando, a experiência vai sulcando esse panorama sináptico, que é muito plástico no bebê, ele é muito fácil, a criança aprende muito fácil. Isso seria o panorama do cérebro de uma pessoa que viveu 100 anos. Cada filete de água que pode correr aqui seria uma memória diferente. Quantos rios diferentes são possíveis aqui no Grand Canyon?
É um número praticamente infinito, né? Na prática, é como se fosse infinito. Conversa com uma pessoa de 100 anos lúcida e começa a perguntar sobre a infância dela. Você vai ver que não tem fim. Aquilo que aconteceu semana passada não é muito claro, mas aquilo que aconteceu há 40 anos atrás, 50 anos atrás, é fortíssimo. Né? Aquele cara que foi para a guerra é aquele cara que tem um vale aqui, que toda vez que chove, essa água é coletada lá. Então, quando você vai dormir, seria equivalente a você ter uma tempestade em cima do Grand Canyon. Essa atividade elétrica produzida durante o sono, inicialmente ela é aleatória. Tá? Ela é aleatória. O bombardeio dos neurônios corticais pela atividade dos neurônios profundos, em princípio, ele é aleatório. E esse argumento de que é aleatório foi usado para dizer que o que de fato o sono está fazendo é apagar memórias. Porque se você faz chover de maneira aleatória, você está meio que erodindo tudo de maneira igual. Se isso fosse verdade, seria impossível ter um sonho repetitivo. Se fosse realmente aleatório, você nunca teria um sonho repetitivo. Porque a chance de você repetir aquela configuração de sinapses é zero. Não é? Você tem 84 bilhões de neurônios, faz a conta. Né? Quantas pessoas aqui já tiveram um sonho repetitivo? Pronto. Esse argumento é um argumento, na verdade, que foi um confronto entre o Francis Crick, ganhador do Prêmio Nobel, descobridor da estrutura do DNA, que virou neurocientista e propôs que sonhos eram para esquecer. E que sonhos eram bizarros porque era aleatório. E aí veio um filósofo, John Searle, num debate, e fez exatamente essa pergunta. Falou, bom, então, os sonhos repetitivos não poderiam acontecer, quantos aqui já tiveram? Basta uma pessoa falar que teve para acabar com a teoria. Então, os sonhos não são exatamente uma coisa. Embora o bombardeio seja aleatório, a maneira como essa água corre na pedra não é aleatória. Ela vai correr na pedra de acordo com a história da pedra. Então, se chove aqui em cima, essa água vai ser coletada nos vales mais profundos. Por isso que a pessoa que passou por um trauma, toda vez que ela dorme, ela tem pesadelo. Por isso que toda vez que ela fica um pouquinho mais distraída, ela tem pensamentos negativos. É por isso que o tratamento para esse tipo de coisa é justamente tornar esse leito de rio, assorear ele. É você habituar a pessoa com aquilo que aconteceu de ruim e fazer ela não ter aquela mesma reação adversa. Bom, falei um monte de sono, mas não falei ainda de sonhos exatamente. Quantos minutos eu tenho, Leandro, por favor? 15 minutos, sensacional. Aqui o tempo rende aqui, né? Muito bom. Então, no início do século XX, Freud vai falar que os sonhos são um caminho real para o inconsciente, que eles são uma maneira de a gente ter acesso à mente das pessoas. Nos anos 50, os antipsicóticos são descobertos e começam a tratar as pessoas que têm psicose com remédio em vez de conversa. Havia a ideia, e ela não é só do Freud, é do Bloiler, é do Kraepelin, todos os fundadores da psiquiatria achavam que a psicose é o sonho acordado, que existe uma relação íntima entre psicose e sonho. E nos anos 50 eles falaram que nada, que negócio de sonho. Dá um haloperidol para o cara e pronto, ele para de incomodar. Pelo menos, eu não sei se ele fica bem, mas ele para de incomodar os outros. Então isso causou um afastamento muito grande da psicanálise da ciência. E por outro lado, não sei quantos lacanianos tem aqui, mas o Lacan ele também fez um belo serviço para afastar, porque ele disse, a ciência é uma coisa, é um construto social, isso aí não tem nada a ver, a gente não é cientista, a gente não está no campo da ciência, a gente é um campo próprio. Então existe uma segregação entre o que é considerado científico e o que é considerado psicanalítico, de alguma forma. Se a gente vai ao Freud, a gente vê que ele mesmo nunca desejou se segregar da ciência. Ele sempre se considerou um cientista que não tinha ainda meios para poder realizar a sua pesquisa, digamos, nas suas máximas consequências. Quem não concordar com isso, leia o projeto para uma psicologia científica, em que ele na página 10, ele já está falando de coisas que a gente estuda até hoje. Ele descreve um neurônio, ele fala de LTP, só que ele não tinha, de fato, meios. Então, a discussão aqui é, os sonhos são mesmo alguma coisa que vale a pena estudar diferente do sono? Ou os sonhos são só um subproduto do sono REM e, na verdade, uma coisa que não dá para estudar? Uma coisa que você não consegue pegar para estudar, que você tem que deixar para a literatura estudar. Isso começou a ter uma resposta mais clara a partir do trabalho do Mark Solms, que é um psicanalista e é um neurologista. Ele fez uma pergunta muito simples. Ele disse, olha, se os sonhos se reduzem ao sono REM, não há de haver nenhuma lesão cerebral, não vou encontrar nenhum paciente neurológico que tem sono REM, mas não sonha. Se ele perdeu o sonho, ele tem que perder o sono REM. Se essas coisas são de fato a mesma coisa. E aí ele saiu procurando e encontrou um subgrupo de pacientes, um grupo pequeno de pacientes, que tem exatamente essa fenomenologia. Eles têm sono REM, você coloca eletrodos, acompanha o sono dele ao longo da noite, normal. Só que a pessoa não sonha.
E essas pessoas têm uma lesão muito específica, uma lesão de um núcleo chamado VTA, que é a área tegmentar ventral, ou dos axônios que saem dessa região para praticamente todo o córtex, as fímbrias mesocorticolímbicas, que projetam o neurotransmissor chamado dopamina. Que circuito é esse? Esse é o circuito que a gente chama de circuito da recompensa e da punição. Você pega um rato e lesiona essa região VTA, o animal não evita mais a punição e também não procura mais a recompensa. Ele se torna anedônico. Não está mais nem aí. Ele não deseja mais. Inclusive, não deseja evitar a dor mais. Olha que legal. Então, quando a pessoa não tem as vias de recompensa e punição, que são as vias do desejo, ela não sonha. Tem sono REM, as memórias estão lá reverberando, mas ela não está sonhando conscientemente. Não tem o filminho passando na cabeça dela. Então esse filminho não é simplesmente a reativação de memórias. Ele é também a reativação de memórias com um desejo, com um propósito. Essa é uma palavra que vocês trabalham aqui. Né? Com uma direção comportamental, adaptativa. Então quando Freud falou que os desejos são o motor dos sonhos, não era poesia, era biologia. Demorou quase 100 anos, mas é bem concreto isso. Então quando você tem o cérebro integral, você pode ter uma experiência como essa. No sono REM, quando você não tem essa região do cérebro, sua experiência do sono REM vai ser a tela preta. Agora, para que sonhar? Será que sonho, então, tem função? Ele te ajuda a viver melhor? A gente sabe, né, quer dizer, se você olha a história, se você olha o que está escrito desde os tempos mais antigos, se você for lá no Gilgamesh, se você for no Xing, se você for nos Vedas, se você for na Bíblia, se for na Ilíada, na Odisseia, você vai encontrar que os sonhos têm um papel crucial para orientar as pessoas sobre o futuro. Os sonhos eram oráculos. Nos povos ditos primitivos, isso é muito claro. O xamã lida com os sonhos, né? E o tempo todo ele está decidindo o futuro em conjunto, em função dos sonhos dos indivíduos, dizendo, olha, fulano matou cicrano, fulano fez isso errado, agora a tribo se orienta em várias culturas de acordo com o que os sonhos estão revelando. Se você pergunta para as pessoas que estão aqui fora, lá na rua, passando, se elas sonharem com um animal, se elas vão jogar naquele animal no jogo do bicho, elas provavelmente vão dizer que sim. Então só quem não acha que os sonhos são um oráculo são as pessoas, digamos, do mundo iluminista, do mundo universitário, que acham que, né, de alguma maneira, prever o futuro é uma coisa que não faz parte do mundo da ciência. A discussão não é nem se prever ou não prever, porque eu acho que qualquer pessoa que teve alguma experiência dessas na vida já fica convencida que os sonhos podem prever o futuro. A questão é saber como. Essa previsão é uma previsão determinística ou é só um chute que de vez em quando dá certo? Que são coisas bem diferentes. Um oráculo probabilístico é, com base no passado, como é que deve ser o amanhã. Eu posso errar 1000 vezes e acertar de vez em quando. O determinístico vai falar, não, eu sei exatamente o que vai acontecer. Eu não tenho nada para falar sobre o determinístico, não tenho essa experiência e também não acho que a gente deva descartá-la. Conheço várias pessoas que têm certeza de que ela existe. Mas o oráculo probabilístico a gente pode tentar compreender como alguma coisa que faz uma simulação de uma situação possível. E aí surge a teoria do Antti Revonsu, um finlandês. Ele fez experimentos, ele fez pesquisa com crianças da faixa de Gaza. E ele comparou os sonhos das crianças da faixa de Gaza com os sonhos das crianças da Jordânia. Mesma cultura, mesma língua, praticamente as mesmas condições geográficas e, no entanto, ele observou o óbvio, que as crianças da faixa de Gaza têm muito mais pesadelo do que as crianças da Jordânia. Óbvio, mas o óbvio tem que ser publicado, né? Alguém tem que fazer e publicar. É um trabalho que até hoje a gente fala, o mundo inteiro fala desse trabalho. E é interessante porque ele fez também um estudo no Kurdistão, uma cultura um pouco diferente na época do Saddam Hussein, e a mesma coisa, ele encontrou resultados muito semelhantes. Com isso ele formulou uma teoria, a teoria de que o pesadelo é o sonho original, de que o sonho surgiu como uma reverberação de memórias acopladas com um forte desejo de alcançar, de fugir do predador. Então, seria a coisa mais, digamos, profunda que nós todos temos é o instinto de fugir da predação. E que os sonhos seriam exatamente um alerta para perigos futuros. Essa ideia é muito poderosa, eu acho que ela é verdadeira, mas ela, até porque 50% mais ou menos dos sonhos das pessoas são de teor ansioso, não necessariamente um pesadelo, mas uma coisa claramente negativa, o que a gente chama de o sonho como o enredo da incompletude. A maior parte dos sonhos são sonhos em que você está buscando uma pessoa e não encontra, buscando chegar num lugar e não consegue chegar, ou você estava com a pessoa no início, aí entrou numa multidão, a pessoa sumiu, depois você não encontra mais, não é verdade?
Esses sonhos em que você não satisfaz o seu desejo, mas você passa o sonho inteiro com o desejo. O problema é que essa visão ela não dá conta de todos os sonhos. Os sonhos são muito mais variados do que isso. Tem sonhos em que você realmente satisfaz o seu desejo, tem sonhos que você encontra seus ancestrais, tem sonhos que você voa, tem sonhos em que você está lúcido. Então, dizer que os sonhos são todos pesadelos é claramente um erro, mas dizer que eles talvez tenham sido na sua origem quase todos pesadelos, não dá para testar, mas é uma conjectura, né? Eu publiquei um capítulo de livro propondo uma extensão dessa teoria, lembrando que o pesadelo de uns pode ser o sonho prazeroso dos outros, né? Quer dizer, que o sonho do leão deve ser exatamente igual ao sonho da zebra, com sinal contrário. Quando um dá certo, o outro dá errado e vice-versa. Com o que sonham os animais livres na natureza? Eles devem sonhar com mais ou menos aquilo que a gente relata num divã de psicanalista depois que a gente já está bem integrado ali, né? É amor, sexo, morte, amor parental, alimentação, aquelas coisas fundamentais, o que chamamos dos 3 imperativos darwinistas. Não morrer, não virar, né, não ser presa de ninguém, comer alguma coisa, né, matar para comer se for o caso ou não, mas comer alguma coisa, capturar alguma coisa para comer e procriar. Esses três imperativos são o que tem moldado a nossa evolução nos últimos 3,5 bilhões de anos. Agora, quando a cultura aparece, a gente começa a se distanciar desses imperativos darwinistas. Então, as armas, as ferramentas, a roupa, começa a criar um espaço para a gente fazer coisas que um leão jamais faria e não compreenderia, né? Cria confortos. Imagina o que o leão pensaria de você escrever livros e livros com base no cheiro de um biscoito. Não tem o menor sentido para o leão, mas para a gente tem, porque a gente não está mais preso a esses imperativos darwinistas. Nenhum de nós acha que vai ser morto hoje por um tigre dente de sabre, nenhum de nós tem que matar nada para comer hoje. Mesmo que você seja carnívoro, você vai lá e compra a sua carne, não é? E nós temos que procriar, é um problema que todo mundo tem, mas hoje em dia é mais fácil, porque naquela época as tribos eram pequenininhas, todo mundo era parente, né? Agora não. Então a gente vive num mundo das 1000 necessidades. A gente vive num mundo de uma miríade de símbolos e de ferramentas, então não dá mais para a gente querer entender a função dos sonhos com base nos nossos sonhos. Se os sonhos evoluíram para simular recompensas e punições, a simular ações que podem levar a recompensas e punições, era num ambiente de poucas variáveis, né? 3 imperativos. Aí fica mais fácil prever o futuro. Agora, como é que você vai prever o futuro agora com tantas variáveis? Se eu pedir para vocês escreverem todos os problemas que vocês têm e der para vocês 1 hora, vocês não vão terminar. Né? Se você perguntasse há 2 milhões de anos atrás, eu queria falar tigre dente de sabre. Pronto, esse era o problema, era um problema, é aquele bicho que você tem que ir lá e matar. Então, o oráculo probabilístico que evoluiu e que provavelmente nos ajudou esse tempo todo, nos últimos milhares e poucos milhares de anos, ele começou a dar tilt. Porque a nossa vida começou a se afastar muito daquela coisa mais simples e, né, primitiva, o matar ou morrer. Essa é a conjectura. Eu ainda tenho mais 10 minutos, Leandro? Nesse tempo relativístico que a gente está adotando? Tá, rapidinho. Recentemente, em 2010, saiu o primeiro artigo científico mostrando que, efetivamente, sonhar com uma tarefa aumenta a sua chance de desempenhar bem naquela tarefa. A pessoa navegava um labirinto virtual, não tinha nada emocionante a não ser a própria arquitetura, e algumas pessoas ficavam acordadas, outras iam dormir, e eles separavam os grupos entre teve mentação, ou seja, você pensou no sonho, na tarefa, ou sim ou não. Quando a pessoa estava acordada, pensar ou não pensar foi irrelevante, ela continuou tendo melhora 0 quando jogou novamente. Mas quando ela dormiu e teve um sonho relacionado à tarefa, aí houve um ganho enorme. Então, não basta dormir, mas tem que dormir e sonhar com aquilo. Tá? Esse é o trabalho também do Bob Stickle. Recentemente também, pela primeira vez, se demonstrou que é possível, ainda de maneira rudimentar, inferir o que a pessoa está pensando durante o sonho. Tá? Então, esse experimento feito em ressonância magnética funcional não dá para entrar em detalhes, mas basicamente se gravam vários padrões da pessoa diante de, por exemplo, um homem ou um carro. E depois o computador pega um novo padrão do sonho e compara e vê se aquilo parece com um ou com outro. E dá para chegar aí numa acurácia de 80% com áreas visuais que eles chamaram de altas, digamos, mais anteriores. O que é interessante, esse experimento tem uma coisa muito interessante. Ele acaba com um debate de 100 anos sobre se os sonhos acontecem no sono ou após o sono. Até esse experimento tinha gente que dizia, não, você não sonha durante o sono. Você acorda de manhã e naqueles poucos segundos você constrói o sonho. Eu nunca acreditei nisso porque não bate com a minha experiência pessoal. Mas é uma teoria e gente muito importante falando isso. Esse experimento mostra que não, porque o máximo da decodificação acontece nos 10 segundos que precedem o despertar.
Então, efetivamente, o conteúdo mais sólido estava antes do cara acordar. É muito legal isso aí. E isso, obviamente, acabou de acontecer. Então, no futuro, a gente espera... Já é possível saber com bastante detalhes o que você está pensando quando você está acordado ou acordada vendo imagens. E, em breve, isso... Quer dizer, agora para os sonhos também começa a ser possível. Rapidamente, eu queria falar um pouco sobre a loucura para a gente chegar na empatia. Né? Eu vou apresentar para vocês rapidinho mesmo um trabalho que a gente faz com psicose. A psicose é um problema diagnóstico porque ela pode ter causas muito diferentes. Então, se você é um psiquiatra e você está num serviço de emergência e aparece uma pessoa em surto psicótico, ela pode ser uma pessoa que tem esquizofrenia, ela pode ter bipolaridade do tipo 1 e está maníaca, psicotizando, ela pode ter tomado 200 microgramas de LSD puro, e aí, nesse caso não precisa fazer nada, só esperar. Ela pode ter uma epilepsia de lobo temporal, ela pode ter uma epilepsia, então o tratamento é muito diferente de tratar um esquizofrênico e tratar um epiléptico. Né? Só que o psiquiatra ele não tem exames. Ele não tem um raio-x, ele não tem hemograma, ele tem que conversar, aplica umas escalas, chama uns amigos, faz uma junta e decide, e te dá um remédio. Daí a 6 meses fala, na verdade, você não é esquizofrênico, você é bipolar, toma esse outro remédio. Ou então toma mais remédio, ou então toma, né, aumenta a dose, soma os remédios. Existe uma tentativa e erro considerável. Eu fico à vontade para falar isso, botei um poema da Emily Dickinson porque ela tinha episódios psicóticos e esse poema fala disso, mas não dá tempo de ler. Eu vou passar rápido por isso aqui, são artigos que a gente tem publicado com a Natália Mota, que é psiquiatra. Eu fico à vontade de falar isso, porque a Natália é psiquiatra, é minha esposa, e então eu falo essas coisas na frente dela, quando ela não reage muito, eu falo, então tá bom. E o Mauro Copelli, que é físico e que tem um grande amigo, um colega importante nesse trabalho. A gente fez o seguinte, a gente falou, vamos voltar para os sintomas, vamos olhar para os sintomas. O sintoma é o que a pessoa fala. Né? Aquilo que o psiquiatra de fato está ouvindo é qual é a estrutura da fala da pessoa. A gente pegou uma entrevista, falou, como é que foi o seu sonho? Ou como é que foi o seu dia anterior ao sonho? Ele falou, eu estava sonhando de um show. A gente transformou isso aqui numa trajetória de palavras. O termo técnico em matemática é grafo, que é nada mais do que uma trajetória de alguma coisa, nesse caso palavras. E a gente, então só para vocês verem o que a gente obteve. Quando a pessoa você pede um relato da vigília, o esquizofrênico, o bipolar e o controle, eles te dão relatos basicamente cronológicos. Se eu perguntar para o Leandro, como é que foi o seu dia hoje? Ele vai falar, eu acordei de manhã, tomei café, tomei banho, peguei o carro, vim para cá, vou dormir. Você conta o seu dia, mais ou menos na ordem que ele acontece. Você pede para o esquizofrênico ou o bipolar, eles também vão fazer a mesma coisa, embora eles tenham uns loops e tal, você olha e fala que é uma coisa estranha, mas quando você calcula os números todos de todos os sujeitos, não é uma diferença significativa. Já quando você pergunta sobre o sonho, é bem diferente. O esquizofrênico extremamente lacônico, o controle no meio do caminho e o bipolar, ele te mostra quem ele é. Tá? E a gente mostrou nesses trabalhos que você pode fazer diagnóstico diferencial de psicose de maneira mais acurada usando esse tipo de métrica do que as próprias escalas psicométricas que são aplicadas na psiquiatria normalmente. De uma maneira objetiva, rápida, barata. A gente fez um código, inclusive, para fazer essa análise, que é disponível gratuitamente. Eu até aqui em Belo Horizonte, aqui do lado, me questionaram, falaram, mas isso não é totalitário? Porque aí é uma máquina dando diagnóstico. E eu falei, não, eu acho que é totalitário uma pessoa te estigmatizando. Agora, uma máquina que te dá um número para você acompanhar, o raio-x ele não é totalitário. Se a sua perna está quebrada ou não, é outra história. Mas eu prefiro ter o raio-x e eu olhar o raio-x do que ter um cara olhando para você. Eu acho que não está quebrado, não. Mas está doendo. Mas acho que não está quebrado, não. Mas está doendo, não, mas eu não... Que é a situação da psiquiatria. Você tem, eu não estou dizendo com isso que a psiquiatria... Veja, a gente não está inventando uma nova psiquiatria. Na verdade, a gente está dando números e quantificando exatamente aquilo que os bons psiquiatras fazem quando estão escutando o paciente. São esses sintomas. Ele tem muita recorrência. Ele tem fuga de ideias. Bom, vamos medir fuga de ideias. Foi isso que a gente fez. Bom, eu quis tocar nisso, Leandro, antes de entrar na empatia, que é o último slide, para poder fechar com a questão do Freud, porque eu sei que tem muita gente aqui que está nessa mesma, né, nesse mesmo referencial. Quando Freud falou que sonhos contêm restos diurnos, a gente poderia tranquilamente dizer que sonhos reverberam memórias a nível molecular e eletrofisiológico. Quando ele diz que desejos são motor dos sonhos, a gente podia dizer que sonhos reverberam memórias de forma a simular expectativas de recompensa e punição mediadas por dopamina. É uma tradução contemporânea e biológica da mesma frase. Essa frase aqui é difícil. Sonhos são conglomerados de formações psíquicas. O que ele queria dizer com isso? Eu gosto de dizer que sonhos são conglomerados de memórias. Mas por que não dizer então que os sonhos são memórias? É mais simples? Onde que essa palavra conglomerado entra?
Ela entra no seguinte: boa parte do seu sistema visual, do seu sistema sensorial como um todo, ele se dedica a analisar os tijolinhos da percepção. Então, se você pegar a atividade dessa região aqui do córtex, você vai ver que o que está representado lá é contraste, orientação, um pouquinho mais adiante, cor, certo? O Lego da percepção está todo codificado aqui na entrada do sistema. Mas você nunca sonhou com isso. Você nunca sonhou, como foi seu sonho? Eu sonhei com vermelho. Como foi seu sonho? Eu sonhei com barras a 45 graus. Você não rola isso. Seu cérebro tem, uma boa parte do seu cérebro lida com isso, mas não é com isso que você sonha. Você também não sonha com pedaços de coisa, sonha com um nariz, uma orelha. Não, você sonha com pessoas que têm nariz, orelha, tudo, com lugares, e que de vez em quando tem uma condensação, uma coisa estranha, uma orelha diferente, mas certamente é um conglomerado. É uma coisa grande, é uma mega estrutura, entendeu? Isso é importante do ponto de vista teórico, porque essa não é a reverberação do cérebro inteiro, é a reverberação nos lugares onde estão as representações complexas. E é exatamente isso que os estudos de imaginamento mostram. Para terminar, porque eu já estou no último slide, Leandro, eu falei para o Leandro assim, vocês me convidaram, foi difícil eu vir, mas agora que eu vim não saio mais, tranca a porta, sou que nem o Fidel Castro, vou falar até 2 da tarde. Não, está acabando. Os sonhos são um caminho real para o inconsciente. Eu acho que essa frase aqui, ela é profunda, importante, e eu queria convidar vocês a pensarem ela da seguinte maneira: os sonhos permitem acessar o banco de memórias e suas combinações possíveis. É isso aqui o inconsciente. O inconsciente é o seu banco de memória, todas as suas memórias e todas as suas combinações possíveis. Em memórias latentes, não é isso? É um número muito grande. E isso revela a estrutura da mente do sonhador, como a gente mostrou naquele experimento em psicose. Você chegar para aquele cara que matou 70 pessoas lá na Noruega e perguntar como é que foi o seu dia anterior a fazer aquilo, ele provavelmente vai te dar um relato completamente normal. Eu saí de casa, peguei o metrô, fui no shopping, fiz umas compras. Agora, o dia normal dele foi um dia em que ele interagiu com um monte de pessoas normais. Então, você, na verdade, o tempo todo, a sua normalidade, ela tem o tampão dos outros. Né? Você está cercado de gente normal, o tempo todo interagindo com eles, tudo que você fizer vai ser provavelmente mais ou menos normal. Agora, você pergunta para aquele cara com o que ele sonhou na noite anterior a matar 70 jovens, se ele for sincero, eu acho impossível ele não revelar o que ele ia fazer. Bom, para fechar, empatia. O que tudo isso tem a ver com empatia? E aí eu vou trazer para vocês um resultado extremamente recente de uma tese de doutorado defendida há um mês, do Rafael Scott, que o Cristiano conhece bem, que foi contemporâneo do Cristiano lá em Natal. E o trabalho nem está publicado ainda. Basicamente, existe essa noção de que nos últimos milhões de anos a gente tem esse conflito entre atacar quem está fora do grupo, seja ele da mesma espécie ou não, e proteger quem está dentro do grupo. Então você tem que ser muito amoroso com os de dentro e muito belicoso com os de fora, e isso parece que foi fundamental para nosso sucesso, inclusive. Em que os homens fizeram especialização no papel de caçadores e guerreiros, não apenas os homens, e portanto lidando com sistemas de luta ou fuga, né, sistemas de estresse, e as mulheres se especializando em funções de coletoras e cuidadoras e as funções de cuidar e ajudar. É óbvio que na sociedade isso se mistura e mais recentemente isso se dissolve. Né? Não totalmente, né, feministas, mas está caminhando, está melhorando. Bom, a gente fez um experimento no laboratório para tentar criar esse estresse, digamos, neolítico da presa e do predador. A gente fez um experimento visando, na verdade, esse aspecto aqui. Predador e presa. A gente colocou 2 pessoas para jogarem lado a lado, geralmente amigos que a gente recrutava nas lan houses, para jogarem lado a lado um jogo chamado Fear, que é um jogo... Quem aqui já jogou Fear? Ninguém? Fear é um jogo bom pra caramba, dá medo pra caramba, é um jogo bom pra fazer isso, porque dá medo, ele é realista. Se você cai de uma coisa, você cai mesmo, tudo é realista, os sons. Então, a pessoa, você vê o batimento cardíaco aumenta pra caramba, é uma situação bastante estressante. É uma situação semelhante à situação neolítica do tigre dente de sabre? Não, o cara sabe que vai sair dali e vai sobreviver. Mas é o melhor que dá pra fazer dentro dos limites éticos, né? Certo? Então, tem 2 pessoas jogando. O caçador, ele tem como objetivo matar a presa e não morrer. E ele tem como armas uma escopeta e os seus punhos. A presa tem como objetivo coletar os medkits, coletar os remédios, mas se ela morrer, ela perde todos os medkits, então ele tem que ser conservador. E as armas dos punhos, então ele ainda pode, se ele perder a cabeça, ele ainda pode atacar o predador, embora a chance dele seja menor. Aí as pessoas jogavam 45 minutos lado a lado, dormiam 2 horas com eletrodos para a gente poder fazer a análise do sono e depois jogavam mais 45 minutos.
O resultado que a gente obteve foi absolutamente inesperado. Esse gráfico aqui é muito impressionante para mim. Eu não esperava encontrar isso. Não sei exatamente o significado, mas eu acho que tem a ver com empatia. E por isso que eu trouxe aqui. Olha que interessante. Quando nenhum dos dois sonha com o jogo, o número de eventos violentos, de mortes, de um lado ou de outro, é enorme. Em particular, quando a presa não sonha com o jogo, no jogo seguinte, ela esquece os seus objetivos de se proteger e vai para o ataque, com as mãos. Ela larga o seu objetivo e vai para a violência. Ela não aguenta o estresse e fala, não, para me livrar desse estresse, só matando esse cara. Que não era esperado, não era o objetivo do cara, certo? Quando o caçador sonha, só o caçador sonha com o jogo, o número de eventos violentos diminui. A gente verificou que esses caçadores que sonharam com o jogo, no evento seguinte, eles foram menos agressivos. Quando só a presa sonha com o jogo, o número de eventos violentos diminui ainda mais. A gente verificou que essa presa ela se torna extremamente cuidadosa, só se move quando pode, fica se escondendo, vai lá e coleta seus medkits, não é violenta, não é agressiva na sua estratégia. Agora, quando ambos sonham, olha que legal, o número de eventos violentos vai lá para baixo. Agora, isso é muito estranho, porque se a gente está estudando presa e predador, por que o predador não está matando mais? Por que ele está matando menos? Aí é que a gente falou, bom, será que isso tem a ver com a empatia pelo jogador ao lado? Com aquela pessoa de carne e osso que está do seu lado, que é seu amigo, que você acabou de matar dezenas de vezes, aí quando o cara acorda uma hora depois, ele não está mais tão agressivo contra o seu amigo. E aí liga com o trabalho do Matthew Walker, que o sono REM ajuda a atenuar estímulos aversivos. Então, possivelmente, o que isso está começando a revelar é um papel dos sonhos na atenuação de eventos violentos entre amigos. Né? Para poder erigir uma sociedade piramidal, com milhares de pessoas que levou à nossa civilização, foi necessário controlar essa agressividade contra o outro. E aparentemente o que os sonhos fazem é reprogramar para que você possa talvez até alcançar os seus objetivos sem tanta violência. E agora a gente está tentando explorar mais esse achado, que é de fato um achado, a gente não foi atrás disso. Até aqui eu estava prevendo, agora aqui ficou estranho. Ficou muito diferente do que a gente esperava. E aí que a gente lembrou, falou, bom, mas a situação do jogo ela é muito artificial, a situação mais real é que quando terminar esse jogo, aquele cara é amigo deles, vão voltar para a Lan House. E essa relação parece que está dominando, agora a gente está fazendo experimentos para medir exatamente isso. Bom, eu queria agradecer os nossos financiadores, todo mundo do Instituto Cérebro. Obrigado, gente.